Você já percebeu como a gente passa a vida inteira tentando se encaixar em algum lugar? A gente busca um propósito como se ele fosse um tesouro escondido num mapa que alguém esqueceu de entregar. E a pergunta que sobra no fim do dia, quando a luz apaga e o barulho do mundo silencia, é: para que eu existo? Para alguns, a resposta está num plano divino, num destino escrito nas estrelas. Para outros, somos apenas um amontoado de carbono num pedaço de carne voando pelo vácuo do infinito do espaço. E isso pode parecer meio aterrorizante. Mas e se eu te dissesse que esse vazio não é seu inimigo? E se eu te provasse que a falta de sentido pré-definido é a única coisa que realmente te faz humano? Hoje, no Ideias em Colisão, vamos mergulhar no pensamento de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Vamos entender por que você se sente perdido e por que essa crise de propósito é, na verdade, o seu maior superpoder. Prepare-se, porque hoje a colisão vai ser contra o que você entende por destino. Antes de falarmos da sua vida, precisamos falar de quem mudou completamente o rumo do pensamento moderno no século XX: Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Eles não eram apenas teóricos de biblioteca, eles viviam a filosofia na pele, nos cafés de Paris, recusando prêmios, questionando casamentos tradicionais e vivendo a liberdade que pregavam. Sartre viveu o trauma da Segunda Guerra Mundial. Ele viu como as velhas explicações sobre o bem e o mal falharam diante da crueldade humana. Ele percebeu que as instituições não tinham as respostas. Então, ele fundou o que chamamos de existencialismo. A ideia central dele é um soco no estômago. A existência precede a essência. Pense na natureza. Uma macieira, ela não tem crise existencial. Ela nasce, cresce e obrigatoriamente vai dar maçãs. O destino dela está na semente. Um gato não escolhe ser gato, ele age por instinto, seguindo um roteiro biológico. Mas Sartre diz que o ser humano, o processo é o contrário. Você nasce, existe, aparece no mundo, ocupa um espaço e só depois, através das suas escolhas, você define quem você é, a sua essência. Você é o único ser que começa do zero, sem manual de instruções. O destino divino versus o acaso cósmico. E aqui entra a colisão que eu queria propor para você. Existem dois caminhos principais na percepção sobre o sentido da vida, e ambos têm um preço alto. O caminho A é o destino escrito. Muita gente acredita que existe um plano de Deus ou do universo. Isso traz um conforto absurdo. Acontece porque tinha que ser. Deus sabe o que faz. O benefício é a segurança e o custo a sua liberdade. Se o roteiro já está escrito, você é apenas um ator seguindo as marcações no palco. Você não cria, você cumpre. Você vive como a macieira, limitada ao que já decidiram por você. O caminho B é o acaso absurdo. É a ideia que somos poeira estelar aleatória. Para muita gente, isso é torturante. Se eu vou morrer e se o universo não se importa, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou amar? Para que ser bom? É niilismo puro. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Mas Sartre e Beauvoir trazem a terceira via, a liberdade radical. Eles dizem sim, o universo é indiferente, não há destino pré-traçado. E é exatamente por isso que você é livre. Se não existe um sentido lá fora esperando por você, significa que você é mestre da sua própria fábrica de sentidos. Você que dá valor às coisas. Uma caneta só é importante se eu decidir descrever algo importante com ela. Uma vida tem o peso que você decide colocar nela. Então, isso é libertador ou assustador para você? A angústia e a má fé. Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre. É uma frase estranha. Como alguém pode ser condenado a algo bom como a liberdade? É porque a liberdade gera angústia. Quando você percebe que não tem ninguém para culpar pelas suas escolhas, nem os seus pais, nem o governo, nem o signo, nem o destino, você sente o peso total da responsabilidade nas suas costas. E aí, para fugir dessa dor, a gente cria o que ele chama de má fé. A má fé é quando a gente finge que não tem escolha para não enfrentar a vertigem de ser livre. Mas é aqui que Simone de Beauvoir, ela entra e eleva o nível da nossa conversa. Ela não era apenas parceira de Sartre. Em muitos pontos, ela foi muito mais longe na aplicação prática da filosofia. Simone nos apresentou o conceito de homem sério. Sabe aquela pessoa que se esconde atrás de um dogma, de uma ideologia ou de um cargo e diz: "Eu faço isso porque é meu dever", como se as regras do mundo fossem leis da natureza, imutáveis como a gravidade. Pense naquele chefe que demite um funcionário excelente só porque o santo não bateu, e depois justifica dizendo: "Sinto muito, são apenas negócios." Ele usa o cargo como escudo para esconder a maldade pessoal. Ou aquele funcionário que vê uma injustiça óbvia e diz: "Eu só sigo o protocolo", agindo como se fosse um robô, sem consciência.
Para Simone, isso é uma fuga covarde. O homem sério, ele tenta se livrar da angústia de ser livre, tornando-o objeto das vontades alheias. Ele prefere ser uma engrenagem que segue ordens do que um ser humano que assume o risco de criar os seus próprios valores e olhar para o contexto do outro. Ela nos ensina que a nossa existência é marcada pela ambiguidade. De um lado, somos apenas esse pedaço de carne no espaço, um objeto físico que morre e apodrece. Do outro, somos consciência infinita, capaz de dar sentido ao universo. A má-fé acontece quando você escolhe ser apenas esse objeto, apenas o corpo que obedece, para não ter que lidar com a consciência que escolhe. Simone de Beauvoir aprofunda isso dizendo que muitos se escondem em papéis sociais. Eu sou apenas uma esposa, eu sou apenas um funcionário, eu sou apenas o que esperam de mim. Para evitar o esforço doloroso de inventar a própria existência todos os dias. Ela nos lembra que a nossa liberdade só é real quando usamos para buscar a liberdade dos outros também. Não adianta você ser livre no seu castelo se você usa sua liberdade para oprimir ou para se fechar no egoísmo. Para Simone, viver de verdade é manter essa ferida da liberdade aberta, sem se esconder atrás das certezas absolutas que não foram criadas por você. O sentido é uma obra de arte. E para a gente fechar esse pensamento, o propósito não é um destino, é uma escolha ética. Simone de Beauvoir nos ensina que o fato de sermos carne voando no espaço não tira o valor da vida. Pelo contrário, torna cada momento sagrado porque ele é único e depende de você. Se você morrer amanhã, o que vai sobrar? E qual é o sentido que você imprimiu no mundo enquanto estava aqui? Não procure o sentido da vida em livros de autoajuda ou em revelações místicas. O sentido da vida é como uma obra de arte. Um pintor não encontra um quadro pronto dentro da tela. Ele luta com as tintas, erra, sobrepõe cores e no final a obra existe porque ele agiu. A sua vida é essa tela. A falta de destino não é um buraco negro que te engole, é um espaço em branco que te permite ser qualquer coisa. Então, eu te deixo com essa provocação. Se você descobrisse hoje que não existe nenhum plano divino, que o universo não está nem aí para os seus problemas, você continuaria fazendo o que está fazendo? Ou você finalmente começaria a viver a vida que você quer criar? A liberdade dói, mas ela te permite ser real. Meu nome é Anderson e esse foi mais um Colisão de Ideias. Comente aqui embaixo, você prefere o conforto do destino ou o caos da liberdade? Eu te vejo no próximo vídeo.